Hoje como é que você enxerga a questão da periodização do treinamento, né? Porque tem gente que fala assim, pô, a periodização funciona, a periodização não funciona. Como é que você separa isso com teus clientes? Pô, com cliente iniciante você não periodiza, com um avançado você periodiza. Como é que funciona hoje com o tratamento com as suas clientes, né? Que você acompanha como personal trainer e também na consulta online, Ricardo? O princípio da sobrecarga é o que rege basicamente o treinamento resistido. Se com este princípio eu não tiver o mínimo de sistematização, não tiver o mínimo de acordo e noção do que vai ser feito durante um período de tempo, utilizando de um controle de outros fatores psicofisiológicos, eu vou remar para lugar nenhum. Vou remar no escuro, correndo o risco de chegar em algum lugar sem saber quando ou como. Então, é interessantíssimo que façamos a periodização. A galera tenta chamar de programação, mas acaba caindo na mesma ladainha, a mesma coisa. É interessantíssimo que façamos para você ter um nível de conhecimento de quanto aquele cliente está evoluindo nas cargas, quais fatores externos estão atrapalhando esta evolução ou não, e como você vai guiar os desejos, as vontades dele ao longo do tempo e conciliar isso com a nutrição. Então, começar a passar treino sem eu ter noção para onde eu estou indo, o que eu vou utilizar, seja incrementos de carga e tudo mais, é tomar o tempo da pessoa. Se eu não tiver uma prescrição adequada do nível ali de VO2, o nível de parte antropométrica e tudo mais, se eu não tiver nível de força, eu estou simplesmente passando atividade física. Atividade e exercício tem uma diferença de conceito. Atividade é algo não sistematizado, aleatório, que a gente faz andando até o mercado, lavando o carro, lavando o cachorro em casa. O exercício já é algo sistematizado. E nós trabalhamos para fornecer movimento, para ensinar movimento, para melhorar padrões de movimento, apesar de não gostar desse nome, mas para o indivíduo ter evoluções em cargas e evoluções em capacidades físicas. Se essas capacidades não forem devidamente escalonadas, elencadas e colocadas certinho cada uma ali na sua estante, você não vai evoluir nada. Pode ser que evolua, mas nunca vai ser algo muito palpável, nunca vai ser algo que você possa medir, entender se realmente teve uma evolução significativa, se poderia ter sido mais ou menos, o que atrapalhou, que eu bato muito nos fatores psicofisiológicos, que a galera gosta de chamar de carga interna, mas entra em outra discussão que acho que não cabe muito aqui, mas eu sou contra usar o nome carga interna. Vamos pensar nos fatores psicofisiológicos, a gente precisa entender por que a fulana não está conseguindo evoluir em força. Programei para ela treinar força 5 vezes neste mês. E tinha uma avaliação no meio. Por que do primeiro treino para o terceiro, o que aconteceu? Por que ela se mostrou? Eu não consegui dar 2 treinos de força para ela. Tem alguma coisa acontecendo. Ela está dormindo pior. Por que está dormindo pior? E você vai fazendo essa rede ficar maior e ligando esses fatores. Agora, se eu não estiver periodizando, eu vou saber como disso. Entendeu? Se já tá ali fazendo para o cliente desceu a entidade aqui, falou, hoje vai treinar peito. Que é o que a galera faz normalmente. Hoje eu vou fazer um treinão de peito. 135 séries, falha, 4 mortais, um tapa na cara, um rolê, beleza. Próximo treino, não sei, vamos pensar. Não existe isso, não tem como. A gente sabe que variações de exercícios excessivas podem demorar para te gerar um resultado ou não gerar nenhum. Nenhum é muito forte, mas gerar pouco. A gente sabe que não existem indivíduos não responsivos, existem indivíduos que respondem menos ao treinamento, à dieta. Demoram mais nesse caso. Justamente. Então, sabendo de tudo isso, sabendo que o seu cliente pode ser pouco responsivo, sabendo que ele sofra de alguns outros fatores externos e alguma coisa assim, e você não controlar nada do que está acontecendo, você não vai levar para lugar nenhum. Se você ficar utilizando exercícios redundantes só para sobressair, só para aumentar um volume de treinamento e falar que está entregando alguma coisa, não está entregando nada. É muito mais funcional, às vezes, você passar, por exemplo, 9 séries de agachamento para um indivíduo que está apto a treinar, do que você ficar, passa uma série de agachamento ali, um no rack ou alguma coisa. Prioriza um. Se vai ser meio redundante o estímulo, para que passar supino reto com halter e reto numa máquina, por exemplo? Os dois não têm o mesmo ataque, digamos assim, às fibras. Usa só um, Coloca um método ali, se quiser, para dar uma quebrada. Aumentar o volume, por exemplo, com um drop set, alguma coisa assim.
Só que É se porque você... parece que virou um padrão, né? Essa coisa de ter que botar um monte de exercício, né? O cara, desde o início da faculdade, ele pega esse padrãozinho ali que tem que fazer supino reto, inclinado, declinado e voador. Ou, no caso do agachamento, série de perna, agachamento, leg, E extensora, extensora, flexora. E aí você perde a especificidade, que é justo o conceito que a gente mais bate em cima e precisa trabalhar. Fulana tem um déficit muito grande de flexibilidade, e a gente sabe que o treinamento resistido, bem feito, bem amplo, ele pode trabalhar tanto quanto na flexibilidade ou mais do que os treinos de flexibilidade só. E aí você vai colocar um stiff para ela fazer várias vezes, 2, 3 vezes na semana. Dentro desse stiff, se você não tiver o controle de uma carga maior um dia, menor, você já cai na monotonia. Da monotonia, se você ficar batendo muito em cima com coisa pesada, você pode quebrar. Então, se você não tiver controle disso, você vai entregar um resultado possivelmente para a pessoa. Pode ser que ela ganhe alguma massa muscular, porque vai ter uma adaptação a toda a grosseria que está sendo feita. Pode ser que ela ganhe um pouco de força, porque ela está erguendo peso igual um jumento. Mas a chance de lesionar e disso quebrar mais cedo é muito maior. Entendeu? Segundo o Simão, ele fala que o treinamento de força é tão perfeito que até se você fizer tudo errado, vai dar algum resultado. Justamente. Né? Tem a Milon de Crotona, que é a mitologia, que é o nosso que chega a gente aí. O famoso slide do boi. Isso aí eu comecei falando uma das palestras, comecei lá na antropologia justamente por isso. Que a gente vai ter adaptação. Pega o cara que trabalha na roça aí, trabalhador braçal, ele adaptou na força. Tem um amigo meu veterinário, treina jiu-jitsu lá com a gente. O cara só trabalha com um animal de grande porte, derrubando no braço. Adaptou a força do cara. Ele vai treinar com o cara não treina, nunca tomou bomba em nada, quase quebra a gente no meio. E não tem uma massa muscular gigantesca, nada. Desenvolveu porque faz muita força. Tudo bem, vai desenvolver. Mas aí o que o mestre falou, né? O Simão falou. É uma coisa tão perfeita que vai ser desenvolvida. O que a gente faz é canalizar isso. É o que eu te falei, ele sempre fala que vai ter algum resultado. Resultado. Não vai ser o melhor resultado. Exatamente. Então o que a gente faz é canalizar para o resultado potencializar e o que possa vir de fator negativo ficar cada vez menor. Por isso que a periodização é tão importante. Cara, sensacional, show de bola. Em relação você vê assim, o Ricardo, essa divisão do treino de posterior, anterior, você separa esses treinos de anterior, posterior, você quando vai fazer um treino de perna, você coloca tudo num dia, você separa por grupo, como é que você faz essa divisão para um treino de perna para uma mulher que treina, uma mulher é avançada em treinamento? Você separa um dia de posterior para anterior, é tudo junto, como é que funciona isso? Eu altero somente a preferência, o que a gente em tese precisa trabalhar, que às vezes possa estar mais... Desenvolvimento, por exemplo, parte posterior não está desenvolvendo tanto quanto em termos de força, como precisaria, por exemplo, para a parte anterior, alguma coisa nesse sentido. E aí eu posso alterar a base do treino, eu posso alterar o que eu ponho de preferência, o que eu ponho de início ali. Mas fazer a alternância entre só posterior e só anterior, eu prefiro não. Eu prefiro mudar os volumes de treinamento. Então, uma delas lá treina 3 vezes perna na semana. O que a gente faz no treino intermediário, que seria o treino de quarta, é colocar somente exercícios mais em tese isolados de glúteo, exercício isolado para o quadril, alguma coisa que seria... Porque o glúteo dela é pouco responsivo aos estímulos do treinamento, só que ela já tem outras atividades que ela faz aí, em relação ao resto da perna. A perna parece um dinossauro e o glúteo não é que é pequeno, mas não acompanha esteticamente para ela. Mas é questão de sítio androgênico, coisa dela, de genética, né? Então você faz meio que uma correção, assim, como se fosse uma correção através do volume. Justamente, na quarta eu incremento um volume de isolados ali para o glúteo, coloca também alguma coisa para adução, para pensar na coaptação ali da cabeça do fêmur, não ficar fazendo só estímulo de rotação externa ou extensão de quadril, coloca alguma coisa para adução também. E na segunda e na sexta ela faz os treinos completos de perna, com agachamento, dependendo agora no período que ela está usando. Eu estou usando muito mais o búlgaro com ela do que o agachamento bipodal. Mas às vezes eu uso no treino de sexta, geralmente tem ali. Depende do que eu estou fazendo. São a cada 8 semanas mais ou menos eu troco algumas coisas. 10 semanas a 12 é o prazo máximo que eu faço para trocar. Eu vou um pouco mais da resposta ali do que a gente precisa adequar em questão de horários, de viagem, dessas coisas dela. Então eu tenho que dar uma manejada. Então, no grosso modo aí, eu não divido o treino de perna. Raríssimas vezes eu coloco um treino a mais com alguma especificidade. Tá. Uma coisa que eu vejo, Ricardo, daquelas séries clássicas
Que é assim, aqueles treinos clássicos de musculação para perna, né? Então, assim, eu vejo que tem uma hiperestimulação ali de quadríceps em relação aos posteriores de coxa. Então, assim, parece que o cara bota aquela série. Não tô falando da tua série, não, mas tô falando da série. O cara na academia monta assim, agachamento, depois ele vai pro leg, depois vai pra extensora. E aí na flexora ele faz uma série de flexora e uma de panturrilha. Existe. Existe tanto. E aí você vê que aquela pessoa com aquele quadrícepsão assim, gigantesco e o posterior tá reto. Isso em relação à lesão é muito mais arriscado. Você tá criando um desbalanceio. Da mesma forma, a gente vê pessoas querendo atacar pontos fracos, entre aspas. A pessoa inteira é um ponto fraco, quando ela tem um ponto fraco. A pessoa é o ponto fraco. A gente vê a pessoa dando ênfases absurdas em cadeia posterior, por exemplo. E aí você já está usando todo aquele músculo, todo aquele grupamento muscular que está ali para ser um freio excêntrico, que tem uma relação de, sei lá, grosso modo aí falando 60-40 mais ou menos, para quadríceps posterior, tá, para facilitar o entendimento da turma. Aí você vê super valorizando a musculatura posterior, ela que em tese faria frenagem e tudo mais, fazendo uma super compensação de estímulos, uma hipercompensação de estímulos aqui. E é isso aí, porra, para você afetar a mecânica do joelho, 2 palitos. Uma pessoa dessa que tá com um hiperestímulo aqui, muito maior de volume e intensidade em relação ao quadríceps, como uma pessoa dessa vai correr e frear? Pensa, precisa dar um tiro ali, o cachorro saiu correndo e vai correr atrás na rua. Pô, é pedir pra dar merda. O ligamento cruzado anterior tá em desespero, porque toda a função foi mudada ali da musculatura, né? Ele tá pra cá, de repente ele tá pra frente, ele fala, caralho, o que eu vou fazer aqui? Então, a galera peca um pouco pensando muito em aparência e esquece a funcionalidade, que é o básico do treinamento. Você acabou de assistir um corte do podcast A Vida é um Caos. E para você assistir o episódio completo é muito simples, é só você pegar o link que está aqui na descrição deste vídeo. E se você tem um canal de corte e quer usar o conteúdo do podcast A Vida é um Caos, fique à vontade. A única coisa que eu peço é que você coloque o link do episódio completo na descrição.